ouvirmos a sua palavra e continuarmos nesse nosso estudo sobre o Espírito Santo. Vamos entrar na terceira lição e as últimas duas lições, os irmãos têm estado a seguir e, portanto, depois poderão seguir também através de algumas plataformas que nós vamos depois anunciar para relembrar algumas passagens bíblicas, que é importante porque em tão pouco tempo, muitas vezes, perdemos com o número de passagens bíblicas, mas de alguma forma eu quero também, e não temos esse tempo para estarmos a aprofundar completamente, mas para revivermos alguns conceitos que alguns irmãos já com muitos anos de crentes muitas vezes têm deixado passar e outros que são novos na fé, que são importantes nós termos na nossa caminhada da nossa vida cristã. E nós temos falado sobre o Espírito Santo, falámos nas duas últimas lições. Na primeira, mais uma vez, falámos do Consolador, o nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele que nos iria ajudar na nossa vida, que nos iria instruir, que tornaria Deus mais real para nós e que encheria a nossa vida de amor. Amém, irmãos? O amor de Deus, ele é profuso em nós quando o Espírito Santo verdadeiramente toca na nossa vida. Se nós não tivermos o Espírito Santo a guiar a nossa vida, irmãos, o amor vai verdadeiramente esfriar e nós não conseguimos ter uma postura, porque somos humanos, porque somos falhos, porque somos verdadeiramente homens e mulheres. E como tal, o Espírito Santo é que nos faz. Aliás, em Romanos, no capítulo 5 e no verso 5, diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, esse derramamento do Espírito Santo, do amor de Deus, só pode ser feito através do Espírito Santo de Deus. Na última semana nós falámos sobre o Espírito Santo dar vida, dar saúde para o nosso corpo, para o nosso espírito e dar essencialmente propósito para a nossa vida. Nós fazemos parte do plano maior de Deus para nós. Nós nascemos para ter parte nesse plano maravilhoso de Deus. E lemos em Atos no capítulo 1, em verso 8, só para relembrar, que diz: E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Portanto, vós recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Não tenhamos ilusões que não é pela nossa força que nós vamos ter esse poder de Deus. Nós recebemos Cristo no nosso coração, somos abençoados, recebemos essa graça, mas precisamos deste mover do Espírito Santo nas nossas vidas para nós caminharmos em autoridade, em poder, em unção, em sabedoria na nossa caminhada cristã. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo que nos ajuda a orar e a adorar. Vamos verdadeiramente bater nestes dois conceitos muito importantes. A oração, a importância da oração, a importância que tem o Espírito Santo na nossa oração e na nossa adoração. E vou aqui frisar 5 pontos muito importantes. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ensina-nos a orar. Em segundo lugar, o Espírito Santo ajuda-nos a adorar a Deus. Em terceiro, o Espírito Santo ajuda-nos a confessar. Em quarto, o Espírito Santo mostra-nos aquilo que nós devemos pedir, porque vamos ver mais tarde que nós não sabemos orar como convém. Mas é o Espírito Santo que nos dá essa meta, essa abertura e mostra-nos claramente aquilo que nós devemos pedir e finalmente o Espírito Santo vai orar através de nós. Amém? Vamos começar pelo primeiro. O Espírito Santo ensina-nos a orar. E vou fazer uma pergunta que cada um responde agora para si. Qual é o lugar que a oração tem na sua vida? Qual é a importância que a oração tem na vida de cada um de nós aqui? Faça uma análise a si próprio. Será que a oração para si é um dever ou é um diálogo agradável com Deus? E isto faz toda a diferença. Porque muitas vezes parece que é um peso, não é? Já nem sabemos como é que orar, já nos faltam as palavras, mas nós temos que descobrir esse segredo do que é este diálogo agradável que nós devemos ter com Deus. E isso é o Espírito Santo que nos mostra verdadeiramente. Será que nós sentimos perto de Deus quando oramos? Ou fazemos maquinalmente porque é uma obrigação, porque parece que a nossa consciência não fica bem? Será que as nossas orações têm sido respondidas? Será que tu gostarias de cooperar com Deus no ministério da oração e ver verdadeiramente resultados maravilhosos? Então fica atento nesta noite àquilo que Deus quer falar através do seu Santo Espírito. Porque nós temos um amigo especializado no ensino da oração. Sabem quem é? O Espírito Santo.
Ele é aquele amigo que tem uma especialidade muito importante no ensino da oração. Nós já vimos que o Espírito Santo torna Deus real, e à medida que o Espírito Santo revela o amor de Deus por nós, o nosso amor por Ele também aumenta, fazendo com que nós desejemos ficar cada vez mais tempo com Ele. É essa a operação do Espírito Santo, irmão. É esse amor, é essa necessidade, é esse desejo de nós queremos estar cada vez e gradualmente mais tempo em oração. Porque se for pela nossa força, irmãos, cada vez nós temos menos tempo. Cada vez nós nos escusamos mais a ter tempo com Deus em oração. Mas através do Espírito Santo Ele vai nos ensinar a despender tempo neste diálogo tão maravilhoso que vamos descobrir a passo e passo na nossa vida cristã, que é tão bom nós orarmos a Deus. E esta revelação deste amor dá-nos a certeza que Deus realmente se interessa por nós. E nós assim sentimos liberdade para pedir verdadeiramente a Deus aquilo que nós necessitamos. Porque senão torna-se algo mecânico. Nós estamos a usar muitas vezes a oração por uma lista de pedidos sem fim, mas nós temos autoridade e temos esta verdade de pedirmos verdadeiramente aquilo que necessitamos quando o Espírito revela-nos a nós que o nosso Deus tem interesse na nossa situação. Ele está a olhar por cada situação aqui, neste lugar, por cada situação na tua vida. E é isso que nós temos que confiar. O Espírito Santo também dá-nos fé para pedir a certeza que Deus nos vai ouvir e nos vai responder. E Ele usa a palavra de Deus, irmãos, e nós falamos tanto porque nós acreditamos verdadeiramente que é pela palavra de Deus que nós teremos revelação. Ele usa a palavra para nos ensinar a orar. E a Bíblia aqui deixa claros tantos assuntos sobre os quais devemos orar e também os resultados que nós devemos esperar dessas orações. O Espírito Santo, meus queridos irmãos, torna real para nós as promessas de Deus. A Bíblia está cheia de promessas de Deus para a nossa vida, irmãos. Mas elas tornam-se reais quando o Espírito Santo verdadeiramente trabalha na nossa vida e o Espírito Santo nos ajuda a apropriar-nos destas promessas, irmão. Porque há muitos filhos de Deus, infelizmente, irmãos, que não têm conhecimento, não leem a palavra de Deus, não têm conhecimento das promessas que estão abertas para nós. É como alguém que tem um tesouro escondido, ou que tem uma herança que não tem conhecimento, mas ele tem um valor incalculável de dinheiro, mas ele não sabe, ele não tem conhecimento, e nós temos nas promessas de Deus, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada para nós. E o Espírito Santo é que nos convém, mas para isso nós temos que dar um passo, e o passo é abrir a palavra de Deus, meditar nela. Orar é falar com Deus, quer através de palavras audíveis, quer em pensamentos inclusivamente. Mas a oração, como eu disse, deve sobretudo ter a forma de um diálogo. Falar, essencialmente ouvir o que Deus tem para dizer à nossa vida. E às vezes na brincadeira digo que muitas vezes parece que somos papagaios. Pedimos, falamos, mas nunca tiramos tempo para que Deus fale às nossas vidas, através do seu Santo Espírito. E nós temos que aprender a fazer isso, irmãos. E quando nós falamos com Deus, nós devemos fazer 3 coisas essenciais. Em primeiro lugar, adorá-lo. Em segundo lugar, confessar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas faltas. E em terceiro lugar, então, vamos pedir-lhe aquilo que nós realmente necessitamos. Mas o segredo é nós começarmos em adoração. Na adoração há verdadeiramente libertação. Na adoração há consolo. Na adoração há tanto milagre que está a acontecer. E isso é o primeiro segredo que nós devemos ter. Eu li uma vez com uma ilustração sobre a oração. É como se fosse um conjunto de rodas que auxiliam a prosseguir na nossa vida e serviço cristão. E esse conjunto de rodas, se há uma roda que está partida, que não está bem, todo o conjunto fica gripado, não nos leva a lado nenhum. Portanto, essas rodas que representam a oração, elas têm que estar bem oleadas para que nós consigamos conseguir os objetivos, ter um diálogo com Deus perfeito, sentir-nos felizes e abençoados quando oramos a Deus. E mesmo que o nosso problema ainda não esteja respondido, continuamos em oração, continuamos a adorá-lo, porque no tempo próprio, porque nós acreditamos no poder de Deus e na unção do seu Espírito para a nossa vida, Ele vai responder no tempo certo de Deus, não no nosso tempo.
Mas para isso a nossa fé tem que estar bem presente nesta situação. Em segundo lugar, já vimos que o Espírito Santo ensina-nos a orar. Em segundo lugar, Ele ajuda-nos a adorar a Deus. E outra pergunta que eu deixo aqui para toda a igreja: que lugar damos à adoração nas nossas orações? Nós na adoração, meus queridos, nós expressamos o nosso amor a Deus. E se não há amor, irmãos, não há verdadeira adoração. Só há um formalismo sem conteúdo. Mas o Espírito Santo leva-nos à presença de Deus e ajuda-nos a corresponder ao seu amor. E há ocasiões em que, se nós cantarmos um cântico para Deus, essas palavras até vão expressar melhor a nossa adoração. Então o que é que estamos à espera? Cantemos. Podemos não ter uma grande voz, muito afinada, uma voz lírica, mas é a voz que Deus nos dá. Vamos cantar louvores a Deus. Outras vezes o louvor pode ser expresso em palavras e mesmo no silêncio nós podemos manifestar a nossa gratidão a Ele. E eu tenho tido momentos tão gloriosos, tão maravilhosos com Deus, quando eu um dia descobri que no silêncio, Deus trabalha através do seu Espírito Santo de uma forma tremenda. Quando Ele fala às nossas vidas, quando Ele, naquele momento de silêncio, nós estamos predispostos a ouvir o que Ele tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Isto é muito importante, irmãos. Em Efésios, no capítulo 2 e no verso 18, os irmãos podem abrir já agora. Em Efésios 2, 18. Vamos ler aqui duas passagens muito pequenas, mas que ilustram verdadeiramente aquilo que eu estive aqui a falar agora. Efésios 2,18 diz: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai num mesmo Espírito. Amém? Por Ele temos o mesmo acesso ao Pai num mesmo Espírito. E vamos abrir também em João no capítulo 4 e verso 24. João 4, 24. Esta passagem é muito conhecida, mas é tão importante para nós sabermos que a importância do Espírito de Deus e a correlação de que Deus é Espírito, o Espírito é Deus. Então esta palavra diz: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém, irmãos. Amém, irmãos. E na nossa adoração, como eu disse, este amor que vem derramado nos nossos corações, que nós não temos verdadeiramente explicação, mas é um amor que vem do alto, vem mesmo da unção do Espírito de Deus. Este amor é algo que nós verdadeiramente sentimos quando vemos o Espírito Santo trabalhar através de nós. Eu por acaso li há uns tempos um testemunho de um grande pregador e teólogo, Charles Finney, um homem que nasceu em 1780, mas foi um grande teólogo, um grande pregador. E ele dá um testemunho de quando ele recebe uma unção tremenda do Espírito Santo, um batismo, como ele fala, do batismo do Espírito Santo. Ele entra no quarto dele e ele tem uma visão, ele vê como Jesus Cristo com um olhar penetrante para ele, e ele fica com aquele olhar, põe-se de joelhos e começa a balbuciar palavras de gratidão a ele. E entretanto, ele, naquela unção grande, começa a circular naquele quarto. Ele, quando vai procurar um banco para se sentar, ele é batizado no Espírito Santo e ele diz que tem uma unção de amor, de tal forma que ele não tinha palavras para depois contar qual era essa sensação de amor, esse maravilhoso. Ele não tinha palavras para expressar esse maravilhoso amor que veio deste ser cheio do Espírito Santo. Porque foi só através disso. Ele não tinha palavras mesmo, ele foi renovado, foi restaurado, e ele deu o testemunho de que foi algo inédito através da unção. E isto que aconteceu com Charles Finney, hoje ainda acontece nos nossos dias, porque está prometido para a sua igreja, para aqueles que são seus, para aqueles que são fiéis. Por isso, irmãos, não vamos achar estranho que muitas vezes, isso foi de outro tempo. Não, isto é para o nosso tempo, parte de cada um de nós. Quando nós estivermos a orar, quando estivermos a adorar a Deus, que nós abramos o nosso coração e em singeleza de espírito, Deus reveste-nos através do seu Espírito Santo e Ele nos enche e Ele faz coisas maravilhosas, irmãos. Mas vamos mais à frente depois falar sobre este encher do Espírito Santo, mas fica aqui este tópico muito importante, que é este amor derramado nos nossos corações. E eu faço mais uma pergunta: gostarias que a adoração fizesse parte essencial da tua vida?
Isto é possível se tu cooperares com Deus em alguns pontos que eu vou falar. 5 pontos, muito rapidamente. Em primeiro lugar, aquilo que nós sempre falamos aqui, ler a palavra de Deus todos os dias. Talvez para aqueles que estão no primeiro caminhar, ler sempre um salmo, que é tão importante, porque os salmos falam muito de gratidão, é uma linguagem poética, uma linguagem muito fácil, e é uma linguagem de gratidão. Os salmos falam muito de gratidão. Em segundo lugar, prestar atenção às orações mencionadas na Bíblia Sagrada. São o padrão o qual nós devemos seguir. Em terceiro lugar, quando orares, adora a Deus primeiro, antes de pedir aquilo que necessitas. O tal segredo que muitas vezes nos esquecemos. Pensar no que Ele deseja e não apenas naquilo que eu quero. É claro que eu na oração eu ponho o meu motivo de pedido, mas acima de tudo que tu possas dizer que se faça a tua vontade primeiro na minha vida, meu Deus. E é o Espírito Santo que te convence disso, é o Espírito Santo que te mostra e faz revelar estas situações. No Salmo 100, verso 4, não é preciso abrir, eu vou ler. Salmo 104 diz: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Aqui ilustra verdadeiramente a importância de nós adorarmos a Deus em primeiro lugar. E deixarmos a petição para uma segunda fase ou uma terceira fase. O salmista invoca: entrai com louvor e com adoração nos seus átrios. Em quarto lugar, cantar músicas de adoração e ações de graça. Não só na igreja ao domingo, irmãos, mas na nossa casa. No momento em que nós temos possibilidade de adorar, abre a tua boca. Pensa bem na letra do cântico. Canta esse cântico com o coração mesmo. Não cantes maquinalmente, mas preenche bem o sentido que está naquela parte da letra daquele cântico. E é bem possível nesse tempo de adoração que o Espírito Santo te dê um cântico novo. Se calhar nunca ouviste falar nisso, mas Deus te dá cânticos novos. E muitas vezes nós vimos irmãos, e a mim já me aconteceu tantas vezes em tempos de louvor, Deus renovar-me e Deus me dar-me cânticos ali num momento, novos. E eu quero voltar a esses tempos também, eu quero ser fiel, eu quero continuar a adorar a Deus na beleza da sua santidade e deixar que o Espírito Santo de Deus possa penetrar verdadeiramente na minha vida, na vida de cada um de nós, irmãos. Vamos abrir em Efésios no capítulo 5, esta passagem é muito importante, irmãos, e eu queria que nós lêssemos em conjunto. Em Efésios 5, em conjunto não, eu vou ler e os irmãos acompanham, por favor. Capítulo 5, versos 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Em cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor. Deus pode dar um salmo novo quando estás a adorar a Deus. Então abre o teu coração. Deixa esse complexo, que isto é só para os outros, para aqueles que são os líderes, aqueles que são os pastores. Não, isto é para cada um de nós. Esta promessa é para cada um de nós, irmãos. Amém, irmãos? Então, vamos pedir ao Espírito Santo em quinto lugar para nos ajudar. Muitos daqueles que são cheios do Espírito Santo testificam da alegria e liberdade que encontraram na adoração. O Espírito Santo quer ajudar que nós possamos ter a mesma bênção. Em termos práticos, para finalizar esta parte, para a adoração fazer parte da tua vida, agradece a Deus por ter enviado o Espírito Santo para te ajudar. Depois, durante alguns minutos, louva a Deus, agradece-lhe pela sua bênção, mas não lhe peças ainda nada, mas primeiro tem um tempo de adoração. Lê uma palavra, um salmo em voz alta para que Deus possa atuar também na tua vida. Canta algum cântico de adoração que tu conheças bem. Faz uma lista de coisas pelas quais estás grato a Deus. É tão importante nós lembrarmos daquilo que Deus fez na nossa vida. Pode neste momento estar um tempo deserto na nossa vida, mas nós nos lembramos no passado o que é que Deus fez.
como é que Ele é real, como é que Ele foi sempre fiel. Então temos de trazer isso à nossa mente, nós. Terceiro ponto, o Espírito Santo ajuda-nos a confessar. Outra pergunta, já alguma vez nós sentimos que as nossas orações parece que não chegam lá acima? Ficam ali no teto. Há quem chame os céus de bronze, estão tapados. Mas o Espírito Santo, meus queridos irmãos, quer nos ajudar a livrar-nos de tudo aquilo que atrapalha realmente a nossa oração. De que maneira é que age, por exemplo, uma criança ou um adolescente que está a desobedecer aos seus pais naquele instante? Acha que esta criança fica contente por ver o pai ou a mãe? Ela tem um sentimento de culpa, porque já está a desobedecer, está a fazer alguma coisa que não está certa, então ela até evita os pais. É preciso que essa criança ou esse adolescente tenha a coragem de confessar, de pedir desculpa e de parar de desobedecer. Mas depois dela fazer isto, ela sente-se confiante. Ela sente-se segura novamente. Ela volta a ter confiança e pede novamente ajuda aos seus pais. Meus queridos irmãos, o mesmo acontece connosco e Deus. Só que muitas vezes nós não reconhecemos as nossas falhas. Isto é o grande problema. O Espírito Santo vem a nosso auxílio. Ele vem mostrar os nossos erros, Ele faz-nos sentir como o nosso erro, a nossa culpa e o nosso pecado é terrível, mas ajuda-nos a confessá-los a Deus. Este sentimento de nós confessarmos a Deus é o Espírito Santo que nos mostra, irmãos. Se nós agimos mal com alguém, Ele leva-nos a pedir perdão àquela pessoa e ajuda-nos a corrigir verdadeiramente aquilo que está mal. E nós temos a experiência que em muitos países à volta do mundo o avivamento espiritual começou quando o povo de Deus verdadeiramente confessou o seu pecado. A partir do momento que o povo pediu perdão e confessar, aí iniciou-se um novo avivamento, irmãos. Vejam a importância de nós confessarmos a Deus as nossas falhas. Vamos abrir em 2 de Crónicas, no capítulo 7 e no verso 14. 2 de Crónicas, Velho Testamento, depois do livro de Reis, capítulo 7 e verso 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Condição sine qua non. O povo tem que se humilhar, tem que pedir perdão. Então Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a terra, vai sarar a sua vida. Isto é muito importante, irmãos. Portanto, nós falamos agora do Espírito Santo ajudar-nos a confessar. Quarto ponto, o Espírito Santo mostra-nos aquilo que nós devemos pedir. O Espírito Santo dá-nos coragem e ânimo para pedir ao Pai Celestial aquilo que nós precisamos. E Ele relembra-nos de orar em favor das necessidades dos outros e dá-nos fé para crer que Deus fará tudo aquilo que nós pedirmos. Os irmãos acreditam nisso? Deus vai fazer e o Espírito vai nos convencendo nisso, precisamente. Ele dá-nos essa coragem e dá-nos esse ânimo. Eu vou ler uma passagem, os irmãos não precisam de abrir, em Romanos no capítulo 8 e verso 15, que diz assim, 8:15, Romanos 8:15 diz: Porque não recebestes o espírito de escravidão, ou seja, tem a ver com falta de coragem, falta de ânimo, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Amém? Deus deu-nos este espírito de coragem, não um espírito de temor. E o Espírito Santo, precisamente, é Ele que nos dá essa coragem para nós pedirmos verdadeiramente aquilo que nós temos necessidade. E Filipenses 4:6 também é uma palavra muito conhecida. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Amém? Então, irmãos, vamos pôr em prática isto que a palavra de Deus diz. Não andemos inquietos por coisa alguma, mas que a nossa oração,
ela chegue lá, mas com a ação de graças, irmãos. Amém? Há certas ocasiões que nem sabemos verdadeiramente o que precisamos. É possível também que precisamos de coisas que até nem são boas para nós. E o Espírito Santo, esse nosso amigo e consolador, ele está junto de nós para colocar na nossa mente aquilo que nós devemos pedir, não só para nós, mas também em favor dos outros. Porque tu, quando estás a orar, tu, quando és guiado pelo Espírito Santo, estás a atingir outras pessoas também. Não só a tua vida. E Deus declarou que Ele queria operar através das orações do seu povo. Isto é o que está escrito, irmãos. Quando há alguma necessidade, Ele diz aos seus filhos que orem. Aí depois Ele toma as providências necessárias para atender à oração. É assim que Deus salva almas, é assim que Deus envia avivamentos, é assim que Deus cura os doentes, resolve problemas, é assim que Deus supra as necessidades. E Deus deu-nos essa responsabilidade, irmãos, como seus filhos, para orar pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos amigos, pela igreja, pelo país, pelo mundo. A nossa oração tem efeito no trabalho de Deus em todo o mundo. O Espírito Santo leva-nos a orar por alguém sem nos revelar a razão, muitas vezes. Já não vos aconteceu, irmãos, surgir uma imagem de alguém? A mim acontece-me várias vezes, estou numa idade que já duro muito pouco e já tenho muitas insónias também. Então, durante a noite, começam a surgir assim pessoas, irmãos, porque é que aquela pessoa está a vir ao meu pensamento? Irmãos, de certeza que há uma necessidade qualquer. Aquela pessoa está a precisar de uma oração muito especial naquela altura. É o Espírito Santo que começa, não é por acaso que apareceu aquela imagem na minha mente. Isto acontece. Irmãos, quando surgir isso, é o Espírito Santo a guiar-vos. É o Espírito Santo a dar-vos esta ordem. Olha, ora para esta pessoa. Esta pessoa neste momento pode estar a passar por um momento crítico. É teu irmão, tua irmã, neste momento, ora por essa necessidade. Por isso o Espírito Santo verdadeiramente, ele leva-nos a orar e muitas vezes não nos revela a razão, mas é aquilo que é a ordem dele, é aquilo que ele está a mostrar. Orando em todo o tempo, em Efésios 6,18 diz assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, agora vejam, por todos os santos. Eu vou repetir, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, irmãos. Esta é a nossa responsabilidade. Amém, irmãos? E para o último ponto, o Espírito Santo, ele vai orar através de nós. O Espírito Santo vai orar através de nós na nossa língua com maior intensidade que muitas vezes normalmente acontece. E talvez seja uma necessidade que tu estás a passar e que nós já tenhamos sentido e que o Espírito Santo está a tornar claro, mais claro neste momento, à medida que ele vai dirigindo toda a nossa mente e os nossos sentimentos. A oração vem do profundo da nossa alma, acompanhado de um sentimento de urgência. Vocês já têm sentido isto, irmãos, quando estão, muitas vezes quando nós estamos em desespero, de uma urgência, de algo que nós precisamos que seja realizado na nossa vida. É possível muitas vezes que nós, quando estamos a orar, sentimos um peso. É como se necessitássemos verdadeiramente daquela bênção para ali, para aquele lugar agora. Então o Espírito Santo pode orar através de nós e levar-nos a chorar por causa de um problema que até talvez podemos não sentir e nem compreender. Mas é algo que o Espírito Santo está a revelar para nós. Vamos abrir em Romanos no capítulo 8, versos 26 e 27. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Está tudo dito aqui, irmãos. A intercessão do Espírito pelos santos, através de nós. E é ele que verdadeiramente sabe aquilo que nós devemos pedir. E é isso que está nesta importância de o Espírito, deixarmos o Espírito orar através de nós. Em certas ocasiões o Espírito Santo talvez queira
orar através de nós usando uma linguagem que só Ele e o Pai conhecem, mas que nós não entendemos. E Paulo dá a este fenómeno o nome de glossolalia, ou seja, a oração em línguas estranhas. E o Espírito Santo ora através de nós, intercedendo por aspectos de algum problema que nós não precisamos conhecer. Ele repreende com autoridade os poderes satânicos que atrapalham as nossas orações. Ele declara a vitória e louva a Deus pela resposta. Vejam o ajudador que nós temos. Amém? E usando uma linguagem celestial, ele expressa o amor que nós não conseguimos muitas vezes colocar em palavras. A necessidade que pesa na nossa alma ou o louvor que nos enche o coração. Paulo deixou bem claro, e estou mesmo a terminar, meus queridos, para a igreja de Corinto, que era importante que nós deixássemos o Espírito Santo orar através deles numa língua estranha. Mas isso não os isentava da responsabilidade de orar com o seu conhecimento. Ambos os tipos de oração são necessários. E vou terminar com esta passagem em 1 de Coríntios. Vamos abrir aqui, eu pedia para os irmãos abrirem. 1 Coríntios, no capítulo 14, vamos ler 3 versículos. Vamos ler o versículo 2, 1 de Coríntios 14, 2. Que diz assim: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Agora vamos ler os versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15 do capítulo 2. Porque, vamos ler o 13 já agora, o traz. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que faremos, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, irmãos, vamos ser sábios, diligentes nesta área, irmãos, e verdadeiramente nós nas próximas lições vamos abordar um pouco também do batismo do Espírito Santo, esta questão das línguas estranhas e a função do Espírito Santo também na igreja. Mas vamos orar para todas aquelas oportunidades que nós tivermos como filhos de Deus, pormos em prática aquilo que hoje nós ouvimos. Na oração, primeiro adorarmos a Deus, buscarmos a Deus, ouvirmos aquilo que Ele tem para nós e depois começarmos a fazer aquilo que é o nosso pedido. E vamos pedir ao Espírito Santo que nos torne sensíveis à sua orientação para a nossa vida. E se possível, olha, fique junto de pessoas que tenham já recebido esta graça, esta revelação de serem guiados pelo Espírito Santo. Então nas suas orações possam ser ajudados por alguém que tenha esta experiência também. Mas fica aqui realmente este tema tão maravilhoso e tão inescrutável que não haveria tempo para aprofundarmos mais, mas é muito importante este tempo da unção do Espírito Santo, da sua direção, não só na nossa oração, como na nossa adoração. Então que os irmãos possam realmente ter compreendido o melhor possível e pormos em prática aquilo que Deus tem falado nesta noite. Obrigado, irmãos.